Você se lembra desse calendário? Foi 98, 99. Nós convidamos um conjunto de fotógrafos uberlandenses que fizeram fotos artísticas dos nossos alunos. Ficou muito lindo esse calendário. Ficou fantástico. Eu acho que foi um momento muito importante da escola, onde a gente estava chegando aí um pouco na maturidade. Não, na adolescência, né? Que agora que nós vamos atingir a maturidade. Já era contra a homofobia, né? Já defendíamos o direito de amar, qualquer forma de amar vale a pena. O flamboyant foi amor à primeira vista, né? Isso aí é uma paixão. Quis morrer outro dia, mas não deixamos, né? Não, ele reconheceu a força e a energia, né, que a escola tem e continuou firme, né? É uma coisa... Não, ele quanto florido, olha que coisa mais linda. Já nos momentos próximos da minha formatura de engenharia, eu já tinha feito estágio em diversas áreas da engenharia, em empresas importantes, e eu não me vi engenheiro. Até que teve um dia que foi um dia muito importante, que eu estava na República preparando uma aula, e a hora que eu olho no relógio, 4h30 da manhã, e a minha aula era 7 horas. Eu falei, porra, 4h30, eu aqui preparando essa aula, eu entro às 7 horas. É esse negócio que eu gosto de ser, eu sou professor. Eu comecei a falar que queria montar uma escola. Eu estudei numa escola na década de 60, que chamava Escola Vocacional, que era uma escola revolucionária, um modelo de escola que a gente entrava às 8 da manhã, saía às 4h30 da tarde, e nós tínhamos lá aula de inglês, francês, espanhol. Então nós, eu e o Tomé, né, entramos na universidade, ambos tendo vindo de escolas públicas de boa qualidade. Nós estudamos profundamente a educação brasileira. Foi quando nós, pelo conhecimento da educação na cidade, entendemos que tinha uma grande lacuna no ensino supletivo. O ensino supletivo, que era um público, né, alunos de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos, 70 e poucos. Chegamos a ter alunos de 78 anos, né? Eu passei num concurso, precisava de emprego na época, né? Passei no concurso do Banco do Brasil e abandonei os estudos. E nesse tempo todo pensando em continuar os estudos e tudo, mas nunca tive oportunidade. E eu pensei que talvez, se eu voltasse a estudar, eu poderia voltar a fazer direito. Nós saindo do supermercado, nós ouvimos no rádio do carro uma propaganda de um cursinho. Então, a minha esposa, ouvindo aquela propaganda, ela falou comigo, falou assim, por que você não aproveita? Quando eu terminei o supletivo, que fiz a prova, né, eu já fiquei com saudade de sair. Já fiquei assim meio pesaroso de sair, que eu sabia que eu ia sair. O Nacional nasce dentro de um barracão na rua Caiapônia, número 89, que 2 grandes salas de aula. Olha, acho que contar a história do Nacional, começar essa história do Nacional é contar um pouco da nossa história também. Da nossa história enquanto estudantes aqui na UFO, no meados dos anos 80, né? A gente não tinha telefone na escola, então nós colocamos uma amiga nossa na nossa república que tinha por acaso um telefone e ela atendia na nossa república como se fosse na escola. É fundamental porque telefone era investimento, as pessoas não imaginam o que era ter um telefone. Nessa época a gente dava aula, atendia a secretaria,
a gente limpava a sala de aula, a gente tinha assim múltiplas funções dentro da escola. Tivemos durante muitos anos uma gestão intuitiva de fazer as coisas com o coração. Claro que a gente fazia contas, fazia coisas, a gente vinha da engenharia, da economia, a gente sabia fazer conta, mas do ponto de vista da gestão, a gente fazia as coisas com o coração. A nossa primeira reunião de professores, com os professores que iriam dar aula no supletivo, nunca me esqueço desse momento, né, que eu abri a reunião e falei assim: vocês fazem parte de um time que vai construir uma escola de referência regional e nacional. Nós vamos influenciar a educação dessa região e do Brasil, e por que não dizer do mundo. Nós começamos aqui esse trabalho, né? Um olhou para o outro e falou assim, mas, né, olhou bem para o lugar que estava, com a turma que estava, o que nós íamos fazer. Falei, mas será que esse maluco aí está pensando o quê, né? Eu do supletivo já prestei o vestibular para Direito e fui aprovado. No momento parecia que era um sonho, que não estava acontecendo comigo aquilo. O Luiz me telefonou lá no Prata e falou: ó, pai, você passou. Naquela hora eu senti emocionado, né? Senti emocionado e tive de parar um pouquinho para me recompor, né? Aquela coisa. E parece que nem conversei direito com ele. Apesar de eu ter sentido muito em ter deixado o Nacional, em virtude de ter passado no vestibular, eu me consolei de uma certa forma, porque eu deixei lá como professor no curso o meu filho, Luiz, que tinha sido recentemente admitido. Eu tinha entrado lá logo depois acho que foi pouco antes, né, do senhor fazer a prova do supletivo. Foi. Meu primeiro emprego. Esse aí já estava no terceiro período de medicina. Não, quinto período de medicina. Quinto período de medicina. Fazia medicina na época, estava já no terceiro ano. Na época ele deu uma batidinha no carro e na João Pinheiro ali, né? Foi na João Pinheiro. João Pinheiro. E eu falei com ele, você leva o carro na oficina e manda consertar o carro lá. Ele falou, não pode deixar, pai, que eu pago. Paguei, foi o meu primeiro conserto de carro, né? Primeiro conserto de carro batido, foi com dinheiro do Nacional. Com 2 anos de sucesso no supletivo, nós vimos que já era possível, nós já tínhamos aprovações suficientes no segundo grau que nos possibilitava abrir o ensino pré-vestibular. Só que nós precisávamos de uma outra equipe. Foi quando nós tivemos uma ideia muito interessante, né? Nós lançamos na cidade cartazes, panfletos, pregamos em toda a universidade, nos locais que estava chegando em Uberlândia um grande grupo de educação. Nós recebemos mais de 1000 currículos. Ninguém manjou nada do que estava acontecendo, porque nós armamos uma equipe técnica e nós falamos que alugamos aquele barracão lá para fazer os testes, né? E nós lá, com toda a seriedade, preenchendo formulários, era a equipe, nós tínhamos sido contratados pela Mantenha para fazer essa seleção. Foi quando nós desvendamos o que estava acontecendo. Falei, olha, na realidade, esse grande grupo somos nós mesmos, e que nós estamos abrindo uma escola, e ela é de ensino supletivo, muito bem sucedida no ensino supletivo, e agora nós queremos no pré-vestibular. E o nosso sonho é construir uma grande referência de educação aqui em Uberlândia, para ser assim, essa referência do Triângulo Mineiro, né, do Brasil, e se vocês acreditarem, nós precisamos de vocês para essa construção. E esse time realmente foi um time de ouro, né, para o desenvolvimento nacional.
se nós, com o público de supletivo, tivéssemos sucesso no pré-vestibular com essa turma, nós começaríamos a atrair a atenção, né, da elite dessa cidade também para a nossa qualidade de pré-vestibular. Crescendo no pré-vestibular, tendo bem sucedido no pré-vestibular, abria caminho para vir o segundo grau. E daí, do segundo grau para o primeiro grau, né, para o ensino fundamental hoje, né, porque o primeiro grau é o ensino fundamental, né, a educação infantil, tudo seria consequência dessa construção de ré, né, que nós enxergamos. Desde que eu fiz a 8ª série, eu já tinha decidido fazer medicina. Depois que você faz a prova, você fica apreensivo e naquela expectativa de que seu nome esteja na lista dos aprovados, né? No dia que saiu o resultado, eu estava apreensivo, estava muito apreensivo, e eu fiquei em casa, né? Eu fiquei em casa, liguei o rádio e foi uma emoção muito grande quando eu vi o meu nome, né, sendo anunciado no rádio. Então, na hora, eu fiquei muito, muito alegre e só tinha minha irmã, eu abracei ela e abracei até a parede, porque não tinha mais gente. Me deixou muito feliz, muito, muito, muito contente, tal, de ter sido o primeiro aluno do Colégio Nacional a ser aprovado em medicina. Marcou a minha vida e marcou o Colégio Nacional. Essa era uma passagem que, assim, realmente ela é muito interessante, que nós, de noite, nós decidimos, choramos todos, que fomos para cá, nós estamos encalacrados nisso aqui, não tem como, né? Nós dávamos aulas particulares para pagar a equipe de professores. Né? Chegou um momento que nem com as aulas particulares nós não conseguimos enxergar se a gente dobrasse, triplicasse, que não tinha a menor perspectiva de acontecer no outro ano, a gente ia continuar devendo muito. E nesse dia, quando eu estava voltando para o Nacional, eu cheguei na secretaria do Nacional, tinha uma garota me esperando algumas horas ali. Falei assim, você é o Tomé? Eu falei, sim. Falou assim, então me indicaram para falar com o senhor, porque eu pertenço a uma turma lá do museu, e não sei se você sabe, o museu vai entrar em greve. E eu tenho um grupo de professores lá, 3 professores que vão continuar dando aula para nós estamos no 3º ano. E a gente quer saber se você pode alugar uma sala para nós. Então nós abrimos mais 3 turmas, nós triplicamos, né? O que era impossível acabou de acontecer. Né? Assim, parecia uma coisa, realmente um sonho. Só mais tarde ela soube realmente do que ela nos proporcionou, né? Que a sobrevivência dessa escola se deveu àquela visita que ela fez naquela manhã tão triste, sombria para a qual eu tinha entrado aqui dentro da escola. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que farão notícia nesta segunda-feira. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos... Em 1989 foi o boom, grande boom do Nacional. E naquele momento, o que estava acontecendo com o Brasil? Fim do governo Sarney, a maior inflação da história desse país, chegamos a 100% ao mês. Fernando Collor toma posse. E o primeiro ato do Fernando Collor, e a primeira notícia da Voz do Brasil, veio aquela musiquinha, né? Tarará, e Fernando Collor decreta feriado bancário nessa sexta-feira. Ele tomava posse no final de semana. Mas me gelou assim de cima e embaixo, né? Porque já senti que tinha alguma coisa errada que vinha acontecer ali. E ele decretou feriado bancário e realmente todo mundo sabe o que aconteceu, que ele meteu a mão na conta corrente, nas aplicações, deixou todas as empresas numa situação muito complicada. Nós falimos. Foi a falência mais uma vez, foi a segunda. E teve uma época que o Nacional congelou os salários. Imagina você congelar o salário com uma inflação de 100% ao mês. Quer dizer, o dinheiro vale
tanto nesse mês, no mês que vem é tanto sobre 2, e assim era terrível. Mas a gente ficava. É interessante como a gente recebendo pouco, não ganhava quase nada, não ganhava férias, quando parava de trabalhar não deixava de ganhar também, né? A inflação corroendo o salário da gente, e o nacional também, os meninos não tinham como pagar a gente melhor, né? Com o plano Collor, essa primeira formação quebrou, faliu, e eu entrei junto com a minha esposa, entramos com um recurso, algum conhecimento para estruturar melhor a escola, e aí é que eu entro no Nacional em 1990, final de 90, tinha uma visão de economia, de gestão, de empresa, então eu entro para estruturar melhor aquele sonho de fazer uma escola que pudesse ser a melhor escola de Uberlândia, da região. E naquela época a gente já tinha um sonho meio ambicioso de ser a melhor escola do Brasil. Há momentos simbólicos que eu te falei de estar no chão, né? Quando assim, por que a gente, em determinados momentos, não sabemos de onde tiramos tanta energia, né, para sobreviver? A minha história de vida, ela se completa com a história do Colégio Nacional. Em 89 eu conheci aqui a garota que fez toda a diferença na minha vida, que na época era minha namorada e hoje é minha esposa e mãe dos meus filhos, né? Foi aqui que eu conheci. Foi aqui também que eu dei a minha primeira aula, foi aqui que eu... Então, minha mãe é uma guerreira, porque, eu falo nela até, eu fico um pouco emocionado, porque ela venceu num ambiente tradicionalmente machista, né, que é o pré-vestibular. Ou seja, ser professor de pré-vestibular não é para qualquer um. E para uma mulher, mais difícil ainda, e na época que ela chegou. O que me marcou muito foi uma trajetória de vida que eu vi as coisas melhorarem rapidamente. E por eu estar aqui, e pelo apoio que eu tive da direção da escola, inclusive Tomé. Eu tive um momento marcante na minha vida de separação, e ele entendeu aquilo com muita humanidade. Aí ele me ausentou da escola 6 meses no turno da manhã, para eu me refazer. Aquele momento meu, que eu estava sofrendo muito, ele sentiu comigo essa marca da minha vida. Eu penso hoje que eu fui corajosa, sabe? Colocar 6 filhos num carro pequeno e vir embora com eles. Para começar, eu vinha de uma situação, não sei se isso é até interessante para você, eu vinha de uma situação complicada. Eu estava desacreditado na sociedade, você entendeu? Eu era, para ser mais justo, um alcoólatra de mão cheia. É porque aí, se eu for fazer aquela coisa do inventário moral, que eu saí lá de um fundo de poço e que eu não tinha perspectiva nenhuma, carteira profissional era aquela bagunça. A direção confiava em mim. Para você ter uma noção, o alarme da escola era todo conectado com a minha casa. Teve uma ocasião, teve um rapel aqui, o Renato Bertolino fazia um rapel aqui, e isso eu já estava lá com meus 57 anos, mais ou menos, e ele colocava um rapel ali em cima e ia até lá embaixo, assim. Aí a molecada começava a insistir, Sainaz. Aí eu também ia sentir empolgado, né? Vou lá. Subia lá, eles me amarravam direitinho lá, Aí sim, aí era aqueles gritos, Sainaz, e fazia aquele eco na escola, que eu sinceramente eu não comentava, mas eu ficava emocionado com aquilo, né? Quer dizer, o ser humano tem a tendência de se sentir valorizado, né? E isso que acontecia comigo, né?
quando nós mudamos da Caiapônia para México 71, um dia eu vou tomar posse da unidade, um senhorzinho na portaria, quem é você? O Nacional ocupou o lugar do Dom Pedro, do Dom Pedro, e ele trabalhava no Dom Pedro. E ele continuou com a gente até morrer. O seu Zé Francisco, ele percebendo a agitação dos alunos na escola, na época do vestibular, ele resolveu um dia, assim, não, faz chá de erva cidreira para essa moçada. E fez uma surpresa, fez um caldeirão de chá de erva cidreira, pôs no intervalo da aula de véspera e serviu, e aquilo é uma tradição até hoje. Até hoje no Nacional se serve o chá de erva cidreira na aula de véspera. Nós pais sabemos a emoção que é quando um filho passa no vestibular, o prazer que é cortar o cabelo do filho no dia que o filho passou no vestibular. É uma coisa indescritível, uma coisa fabulosa. E a gente fazendo isso tanto e tantas vezes com filhos de todos, quando chegavam os nossos filhos, vou te falar. A grande parte do meu tempo, ela foi dedicada ao ensino pré-vestibular. Então, sempre foi muito gratificante a gente ver a conquista, a gente ver a vitória, a gente ver o crescimento de um aluno. E pessoalmente, particularmente também as minhas realizações dentro da minha casa, né? Ou seja, poder ver os meus 3 filhos, hoje, um concluindo o ensino superior agora em economia, um outro na metade do curso de engenharia de computação, e a minha caçula acabando de ingressar em medicina, né? Eu vi a realização do sonho dos meus filhos, isso também é uma coisa muito gratificante. Nós tivemos um aluno aqui, muito inteligente, muito questionador, não suportava ficar dentro da sala de aula, né? E a diretora pegava esse menino, punha na sala dela e punha ele para ler coisas diferentes e tal, né? E esse menino recebeu na carteirinha, na época ainda tinha aquela carteirinha antiga das escolas, que tinha lugar para fazer anotação e tal. Esse menino encheu a carteirinha dele de anotações, né? Este menino entrou na engenharia elétrica, fez doutorado na Itália. Esse menino virou dirigente de um grupo de pesquisas da Mitsubishi na França, o Gustavo Malagone. O grupo dele protocolou mais de 30 patentes para a Mitsubishi nesse campo da energia solar, né? Hoje ele está aqui em Uberlândia, montou uma empresa aqui com essa finalidade, se associou com o Grupo Algar. Este menino em outra escola provavelmente não desabrocharia para ser o que é e para fazer o trabalho de relevância que o mundo precisa, que é construir uma matriz de energia renovável. Nós tínhamos um abacateiro com muitos abacates, né? E um abacate caiu na cabeça de uma aluna e ela desmaiou, né? E nós corremos com ela para o hospital. Ela ficou em observação durante 4 horas, ela ficou desacordada, né? E fizemos uma junta médica, chamamos a família e foi tudo bem, ela recuperou, não teve nenhum problema, foi realmente o problema, né? E aí no outro dia um grupo de alunos que os pais trabalhavam com obra, eles vieram de capacete para a escola para se proteger do abacateiro, não é? E o nosso professor de física, então, criou vários problemas de como a queda, que velocidade daquele corpo, qual é o peso que ele chegou na cabeça da nossa aluna, não é? Então, aquilo ali aquela situação que foi difícil, trágica, não é? Mas ela se tornou um objeto de aprendizagem também, de transformar aquela situação numa alegria, num jeito de resolver, porque acabou tudo bem. No final do ano passado, a gente tomou uma atitude extremamente ousada, se você pensar em termos de Uberlândia, porque nós decidimos alterar o horário de início das aulas. E você vai contra toda uma maré, uma logística que já existe na cidade.
Então, a nossa escola começa a aula às 8 horas da manhã, né? E o que aumentou de qualidade de vida das pessoas, de funcionários, alunos, professores, e os resultados que a gente já está tendo, né, estatisticamente comprovado, mostra que a gente tomou a atitude correta. Agora, como que você vai ter foco na aprendizagem se entra dentro de uma sala de aulas, um aluno atrás do outro, ou seja, um aluno enfileirado? Mas não é fácil chegar na onde a gente quer. Por quê? Porque todos nós professores dessa geração, nós vivemos a educação 2.0. A educação que vem da questão industrial. Por exemplo, bate sinal, tem horário para cumprir as coisas. A coisa é em série. E essa educação é massificada. Eu acredito que a educação 3.0, ela faz muito sentido, por quê? Porque é o aluno protagonista. É ele que está produzindo, é ele que está criando. A escola é uma coisa muito viva e muito cheia de arte. E eu comecei aí com um projeto cultural dentro do Colégio Nacional. O staff de diretoria do Colégio Nacional sempre apoiou a cultura, isso daí eu queria deixar bem claro. A expressão humana, em especial no campo da arte, ela traz muita riqueza do nosso mundo interno, né? E a juventude, ela é carente desses espaços. Então nós possibilitamos muitos espaços desses na escola, seja nos intervalos culturais, no corredor de arte. Foi criado mostra de bandas do Colégio Nacional, que aí a gente teve inscrições de 30 bandas, e como é que você põe num dia só 30 bandas para tocar, sabe? Então o pessoal começou a montar bandas para participar da mostra de bandas do Colégio Nacional. Aconteceram coisas belíssimas, maravilhosas. Teve Fernanda Takai cantando uma música dela, que a gente fez uma paródia para o Colégio Nacional, e ela entrou na vibe. Ela veio e cantou aqui no palco do Colégio Nacional para o pessoal a nossa letra. Não foi dessa vez, pode ter certeza, mal posso esperar, minha vaga tá beleza, festa de aprovação, vai ser um carnaval, vão falar de mim no flash do Nacional. É bem legal. Tiveram várias experiências que marcaram muito, mas particularmente uma que me marcou mais foi que no meio do ano teve uma excursão que a gente foi para São Paulo e conheceria alguns lugares, e dentre esses lugares tinha a Bienal de Arte, que para mim eu nem sabia muito bem o que era aquilo, né? A gente passou 3, 4 horas lá, aquilo para mim pareceu um ano. E assim, esse um ano virou o resto da minha vida também. Aí, né, depois de fazer artes plásticas, eu ainda fiz artes cênicas, e esse contato com a arte, assim, não posso dizer que nasceu ali, mas certamente ele tomou força naquele momento. Nós estudamos junto no ano de 1991 no 3º colegial. Eu já conhecia a Ana Flávia antes, mas o primeiro contato que a gente teve de conversar, de se conhecer, foi no colégio e foi no banco de escola mesmo, né? Nós fizemos o colegial ali e nesse ano a gente já começou a namorar, em 91, e poucos anos depois, né, 13 anos depois, a gente se casou.
Então a Bela já era um desejo de muito tempo da Ana Flávia, que chegou um tempo que eu me incluía também nessa nova jornada, nesse novo sonho, novo mundo também. E aí tem 3 anos e meio que a vida transformou aí também, de novo, né? Mais uma transformação, e essa, sem dúvida, mais forte de todas. Foi a primeira escola que a gente foi, e a sensação que eu tive quando eu saí de lá, tá bom, não precisa procurar mais, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu procuro pra ela. E assim, ela me confirma isso todo dia, ela sai todos os dias de lá muito feliz. Quando eu a deixo, pra mim, muitas vezes eu saio mesmo com os olhos marejados de emoção de pensar que a gente fez a escolha certa, porque ela é muito feliz lá. Como eu vinha de uma experiência de trabalho na prefeitura de Uberlândia com creches, ele me convidou para que a gente pudesse organizar e estruturar a educação infantil do Colégio Nacional. Todos pensavam, uma escola que tem muitos alunos, uma escola que não sabe trabalhar com educação infantil. Os pais ficavam meio sem entender realmente se a escola tinha essa expertise. A busca sempre foi constante por esse aluno ser feliz nesse espaço. É um espaço que tenha uma qualidade educacional muito grande, mas que, acima de tudo, a busca por esse aluno também que gosta de estar na escola. Nós temos um espaço privilegiado, muito arborizado, que propicia que o aluno tenha vivências constantes com a natureza, com esse cuidado de uma forma sustentável, pensando no planeta, utilizando materiais recicláveis. Uma coisa que eu aprendi aqui é o modo como a gente cuida tanto dos outros quanto do espaço. Só a escola já tem um modo diferente de ensinar. E o que eu mais gosto, porque sempre que eu converso com outros amigos de outras escolas, eles falam que é diferente e que gostaram muito dos métodos de aprender daqui. Com certeza, meus filhos, eu vou colocar eles aqui, porque o que eu sinto hoje é felicidade e o que eu quero que os meus filhos sintam é o mesmo. Acho que aqui é um ambiente diferente, o clima é muito gostoso. O coração está mais presente na escola do que numa empresa que às vezes as pessoas só olham planilhas, indicadores, números, metas, se está vendendo, se não está, se está... Aqui não, tem uma outra coisa por trás. Quando eu saía para ir embora, eu ficava pedindo que chegasse amanhã, né? O dia que falava assim, você não vai na escola hoje, eu me aborrecia, sabe? Eu queria estar aqui dentro. Logo que eu me formei, eu já me especializei em pediatria, aí comecei a trabalhava em vários hospitais, naquela época tinha 3, 4 hospitais diferentes que eu tinha que trabalhar, me virar e tudo, mas eu sempre mantive um número mínimo de aulas no Nacional, eu nunca me desliguei por completo. Eu me lembro que teve uma época que eu dava só 4 aulas por semana no Nacional, para não perder o contato. A movimentação, ela não deixa de causar na gente uma certa emoção, sabe? Ao descer do carro ali para entrar aqui para dentro da escola, eu cheguei a parar, olhar ali aquela frente daquela unidade lá da Araguari, sabe? Pensar assim, peraí, deixa eu dar ao menos uma andadinha aqui em cima. Aí eu segui, fui até lá na frente, voltei, olhei ali para baixo, né? É muito bom, é emocionante. Que alegria, assim,
um cara bonito, um negão de 1,80 m de altura e que andava com um piano estampado na face o tempo todo. Edivaldo veio para a escola fazer supletivo e ele morava num bairro tão distante que ele não tinha condições de voltar para o bairro dele à noite. E nós tínhamos um cômodozinho na escola e ele falou, eu posso dormir aqui? Virou nosso guarda-noite. Virou nosso guarda-noite, assim, no bom sentido, ele dormia ali, passou a morar na escola. E o Alegria foi uma dessas figuras que nós tivemos aqui na escola, que realmente nos deu muita alegria nessa jornada de educadores, né? A Alegria, o Edivaldo, porque toda vez, o Edivaldo, ele já, né? O Edivaldo, ele... Então assim, porra, cara, você é a cara da alegria, mas eu falei pra ele, você é a cara da alegria, você... E aí alegria virou alegria, ele é uma alegria até hoje, né? Então isso é uma coisa que veio daqui. O Nacional me ajuda a realizar os meus sonhos. Eu não sou mãe e nunca vou ser mãe. E aqui os meninos têm o hábito de falar que eu sou a mãe Sandra. E eles me chamam de mãe Sandra porque eu tenho o hábito de chamá-los de filhos. Eu acho que eu tenho muito uma relação de uma paixão ligada a essa possibilidade de ser mãe da educação. O sonho da gente, principalmente aquele sonho inicial que você tem, você nunca esquece, né? Você sempre está... Por que eu não fiz? Eu devia ter feito, né? O Nacional é a possibilidade da gente consubstanciar o grande sonho da nossa vida, que é mudar o Brasil através da educação. Fazer 30 anos não é fácil, né? Pensa quando a gente tinha nossos 17 anos, que a gente sabia para onde a gente ia, nem sabia se a gente tinha propósito de vida, né? Era o Colégio Nacional um tempo atrás. Hoje, ele tem 30 anos, é um garoto ainda, mas que sabe para onde vai. Erramos muito, mas acertamos muito. Eu acho que a vitória do Nacional é a vitória de termos sempre feito a coisa com o coração. E acho que os próximos 30, 60, 90 anos do Nacional vão ser anos mais interessantes do que foram os primeiros 30 anos nossos. Os próximos 30, os próximos 60, 90, a empresa tem que ser feita para superar as pessoas, né? É o que eu gostaria de desejar para o Nacional, né? Muitos e muitos anos de vida. A emoção sempre esteve presente na história dessa escola. E acho que é isso que me emociona. Que se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Que se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e os sonhos não envelhecem.
lacrimogêneos ficam calmos, 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 calmos. Banana, banana, banana.